começar a putaria. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Eduardo Vitalino Sub-Zero, como estão vocês? E hoje voltamos para mais um episódio. E comigo aqui hoje está meu querido amigo Figurante. Fala aí, figura. Oi, Jorge, é bom? Estamos aqui novamente com todo mundo, né? E hoje eu queria falar dos nossos parceiros, né? Que eles estão sempre aí ajudando a gente tá aí ajudando eles, a gente se ajuda, que é Primeiras Impressões 3D, que como o nome sugere, fazem impressões de action figures e lanternas personalizadas com o seu anime favorito. Eles fazem daqueles que você não gosta também. E tem também a tazecia.com.br, que vende bots com estampas da Batidão. Tem o PicPay e o nosso padrinho, caso você queira ajudar essa desgraça ir pra frente, assim, eu recomendo. Antes eu não recomendava, não, mas agora eu recomendo que vocês ajudem isso aqui pra frente, tá legal, tá bacana, né? E agora a gente tem novidade, né, Ritalino? A gente tem uma novidade ainda, assim, que é o nosso Pix. E qual é ele? No batidãocast@gmail.com. Sem acento, hein? Isso aí, sem acento, no batidãocast@gmail.com. Aí você pode mandar lá qualquer quantia pra gente e mandar uma mensagem lá que a gente lê aqui no podcast e tudo. A gente faz o que vocês quiserem, lê o recadinho aí tudo e ajuda a gente, ajuda vocês. E é isso, hoje vai ser legal. E com a gente aqui hoje também, galera, está ele, né, cara? Nosso querido psicólogo, né? Doutor Wallace. Koalas, fala aí, Koalas. Doutor Koalas. Não. Para com isso, cara. Mas enfim, tamo aí, né? Vamos lá. É o PHD Koalas, então. Caraca, Sim, cara, é PHD, cara. É foda, cara, que você não pode ficar falando esse tipo de coisa assim no meio do podcast, é só vergonha pra mim. E aí eu perco todo o cliente que eu posso conseguir. Mas vamos lá, né? Tamo aí. Perdi até um ânimo. Calma, cara, calma. E com a gente aqui hoje também, galera, está convidado aqui que tá sempre aí com a gente, né, galera? O Rafa, lá do Depois de Horas. Sou fã, quero service. Salve, galera! Chegamos de volta aqui. Olha só que legal. É verdade, tô sempre participando aí. Sempre quando vocês me chamam, é um prazer participar aqui do podcast. E às vezes até nas lives, né? Já apareceu algumas lives aí também. Você trouxe o Érico Borgo, cara, contigo. Trouxe o Érico Borgo, grande Érico Borgo. Dá um salve aí, Érico. Sou fã, quero service. Fazendo uma homenagem a uma das medalhões, as figuras aí da nossa internet brasileira. Mas enfim, galera, a gente tá reunido aqui hoje, né, pra fazer mais um filler aí pra galera, que hoje a gente vai fazer um filler mais especial, que vai ser um filler que vai ser metalinguístico, né, porque vai ser um podcast falando de podcast, né, os podcasts que a gente ouve, os podcasts que a gente gosta, os podcasts que a gente ouvia, como a gente entrou nessa onda aí de fazer podcast. E vamos direto pro podcast aí. Figurante, meu querido. Agora é o momento que o Brasil espera. Tem vinheta hoje ou não tem, figurante? Claro, roda aí o podcast. Puta vida. Começando o nosso podcast aqui, né, galera? Vamos falar, né, de podcast. Fazer uma introdução aqui, né, galera? Tipo, que a gente escuta podcast, a gente faz podcast aqui, né? E como a gente pode introduzir esse tema aí, figura? Você pode dar uma ideia aí pra mim que eu tô tudo perdido aqui, bicho. Acabei de cair aqui. Claro. Acho que uma boa ideia da gente começar isso é falar qual foram os primeiros que a gente ouviu, né? Como a gente pegou interesse por ouvir podcast, quem foram os responsáveis, né? Tudo, acho que é uma boa maneira de começar, né? Eu quero começar falando, né? O primeiro podcast aí que eu comecei, né? Eu comecei ouvindo, e quando eu comecei, né, cara, pra vocês terem uma ideia, eu acho que foi ali em 2010, cara. Não, foi 2010 mesmo que eu comecei a ouvir mesmo podcast, né? Eu conheci a mídia por acaso, assim, né? Que eu tava navegando ali na internet, né, na época eu ia pra Lan House, você vê como é que era precária a situação. E aí eu não me lembro direito, né, que eu tava fazendo, que eu acabei caindo no site lá do Jovem Nerd, cara. Que era, né, que... Pra quem não sabe, o Jovem Nerd tem aí o Nerdcast desde 2006, né? É um dos podcasts mais antigos, né? Um dos maiores, né? Eu caí lá, acabei conhecendo lá um podcast, acho que ele tava falando de algum filme, acho que era De Volta pro Futuro, lá, o primeiro que eu ouvi. E aí eu ouvi, gostei, né? Baixei, coloquei no meu MP3zinho, né? Que eu tinha um MP3zinho na época. E aí, mano, daí pra frente só ladeira abaixo, bicho. Tu escuta até hoje, tem mais de 10 anos, né? 2020 fez 10 anos que eu ouvi a podcast, cara, pra você ver como é que faz tempo pra caralho, né? E, enfim, e você, Rafa? Rafa também é de longa data aí, hein, cara? Foi até legal você me puxar pra falar direto, porque
A nossa história com podcast começa no mesmo ano, né? Porque eu comecei a ouvir em 2010. Eu lembro que em 2009 eu assisti a MTV e o Bruno Ondey, que era responsável pela parte de cinema do portal da MTV, ele ia no Acesso MTV falar sobre... Eu falei MTV várias vezes, né? Ele ia no Acesso falar sobre cinema, ele comentava os filmes e ele falava no final que ele fazia o podcast de cinema no portal. E aí, quando eu ganhei o computador, que foi em 2010, e colocaram internet em casa, tudo, eu falei assim, quer saber? Acho que eu vou lá ouvir o podcast deles, né? Tipo, só ouvir é um negócio assim, meio que não me chama muita atenção. Olha só, né? Mas eu vou... E aí tinha a versão em videocast lá, eu assisti vários videocasts, aí resolvi passar pro podcast. E foi até assim, foi um espanto, porque eu não imaginava que eu ia gostar tanto de só ouvir. Pra mim, na época, era tipo meio limitado, mas eu comecei a ouvir um podcast atrás do outro, um episódio atrás do outro. E aí, na época, eu ouvia falar do Nerdcast, né? Resolvi ouvir também. E aí eu fui passando por outros programas que, bom, na época era um nicho pequeno, né? Então, tipo, meio que todo mundo se conhecia, então... nessa, tipo, você ouvia falar de um podcast em outro podcast, então nessa eu fui conhecendo o J-Wave, tinha o Rapadura Cast também na época, são os podcasts mais antigos, alguns surgiram naquele período ali 2009 e entre 2006 e 2009, né? E aí, assim, já daquele período eu já queria muito fazer podcast, né? Então eu começo a fazer podcast ali em meados de 2011 e é umas porcaria que ainda tá no ar, mas vocês nunca vão ouvir. E aí foi através do podcast Cinema da MTV mesmo, que é um podcast que até como eu tava comentando aqui com o Edu hoje, eu tô num processo aí de buscar edições perdidas, porque eu tinha perdido as edições que eu tinha, e aí um rapaz que eu conheci chamado Thales, abraço pra ele inclusive, ele tá republicando edições desse podcast, né? Ele tinha algumas, republicou e eu consegui achar outras e estou no processo aí de encontrar as perdidas para poder repostar no Spotify e também preservar a memória do podcast, né? Ele acabou em 2010, mas eu acho interessante até para as pessoas ouvirem hoje em dia ter uma referência de podcasts mais antigos. Me incomoda muito. Tá tudo bem? Que eu parei de falar e ficou um silêncio absurdo, cara. Caralho, cara, eu tava falando, eu tava mutado, cara. Fiquei esperando. Ai, meu Deus, é por isso, né? Porque eu falei assim, véio. mano, ninguém tá interagindo, a minha história tá uma bosta, né, cara? Não, eu tava ouvindo, aí eu comecei a falar e eu vi que eu tava mutado quando você começou a falar que ninguém tinha falado nada. Esses podcasts que você citou aí, cara, eu também cheguei a ouvir na época, né? Eu comecei ouvindo no Nerdcast, aí depois eu não sabia que era tipo podcast, meu. Pra mim era tipo, sei lá, um programa de rádio. Aí depois eu fui, que teve um episódio lá que o Jovem Nerd falou o que é e tal, e aí ele foi apresentando mais outros podcasts e tal. E aí eu fui conhecendo, né? Eu fui indo atrás de outros, né? E conhecendo, e ouvindo e tal. E eu lembro que, tipo, quando eu queria ouvir de um tema, sei lá, de algum filme que eu assistia, eu jogava no Google, tipo, sei lá, Família Addams, o filme da Família Addams, eu jogava lá, Família Addams podcast, e aí aparecia lá o resultado, eu via, e aí eu ia conhecendo os podcasts assim. Caraca, foi assim que eu conheci o J-Wave. Eu queria ouvir um podcast sobre Power Rangers. Sim, conheci eles assim, só que o meu foi com o de Caça-Fantasmas que eles fizeram, que eu conheci. Porque eles faziam muito de filmes dos anos 80, né? E aí eu conheci esse de Power Rangers, que até tava famoso na época, né, o podcast, a edição, porque não tinha muitos podcasts sobre Power Rangers, né? E eles fizeram 2 edições e tal, e eu conheci eles. E é até engraçado, porque, tipo, vocês, não sei se vocês já chegaram a comentar nesse podcast aqui, mas antes, quando eu comecei a fazer podcast, eu era chamado de Rafael Tekken. E Sim. até o nome vem por causa do J-Wave, porque eu era ouvinte, eu comentei que, pô, vocês poderiam fazer uma edição sobre o filme de Tekken, né? Que na época eu tinha gostado, e hoje eu acho uma bosta, né? Só que pra você ver como eu me contradigo, né? Eu tenho até em Blu-ray aqui e digo que é uma bosta. Mas eu sugeria, eles falaram assim, a gente pode até ver e tal, só que no segundo o filme é muito ruim. Aí quando foi no segundo e-mail, eu mandei pra eles falando assim, gente, fui o último cara que sugeriu o podcast de Tekken, melhor não façam um podcast. Eles falaram, não, agora você vai ficar marcado, seu nome vai ser Rafael Tekken, né? E aí me apelidaram, e aí, tipo, nos primeiros podcasts eu até usava esse nome, né? E depois cheguei a gravar com os caras, cheguei a gravar com
lá no podcast, com o Jube e tal. E tem isso, assim, o Edu, nesse início, tipo, como era muito nichado, era pequeno, a gente acabava conhecendo muitas pessoas que produziam podcast. E aí, nesse início de começar a fazer podcasts, foi através de, tipo, da ajuda do pessoal. Tinha uma galera, assim, que... Ah, não, eu te apresento tal parceiro que ele curte tal tema, curte Homem-Aranha, você quer fazer um episódio sobre Homem-Aranha? Chama ele. Era meio que nessa vibe, né? Então, tipo, a gente se formou autodidata no podcast, mas muito com a ajuda da galera. E que nem o Koala você vai falar depois, o Koala ele publica um Huntercast lá no Paranerd. Na época, o Nerdmaster já fazia podcast, eu cheguei até a gravar com ele na época, em 2011. Então, tinha isso. Koala, você quer falar você aí, cara? Eu comecei a ouvir podcast também há uns 10 anos. Caraca, faz 10 anos. Eu ia falar assim que foi depois, mas eu tô lembrando que 10 anos atrás eu tinha 15 anos de idade. Meu Deus do céu, como estou velho. Enfim, eu também comecei, acho que todo mundo aqui, né, começou, se não o primeiro, um dos primeiros e grandes que sim que foi ouvir foi o Nerdcast, né? Acho que dali que a gente vê influência. Inclusive, eu conheci mais o RPG através do Nerdcast de RPG também. Que acho que, inclusive, acho que foi o segundo Nerdcast que eu vi, foi o de RPG, o primeiro que eles gravaram. Não sabia nem que ia ter continuação e tal. Então foi mais ou menos nessa época, através de um amigo meu. Aí depois disso eu fiquei fascinado pela parada, né? Pela mídia de podcast. Aí eu comecei a ouvir outros, né? O Rapadura. Aí eu também fazia esse esquema de ficar pesquisando o tema e botando podcast no final da frase. E aí aparecia os podcasts. Aí nisso eu conheci o Jurassicast. Sim. Não, aliás, eu esqueci de falar do Jurassic. Cara, o Jurassicast é meu podcast favorito. E é o podcast que eu mais tenho lembrança, assim, cara, que pra mim ele é um dos melhores podcasts que eu já ouvi, cara. Até o Calaveira ficar maluco. Até o Calaveira ficar maluco, cara. Mas ele foi bom, tipo, do começo até o final dele em 2016. Aí eles voltaram ali depois em 2019, né? E aí eles voltaram, tipo, e o podcast era tão bom que parecia que nunca tinha acabado, cara. Eles voltaram, gravaram, acho que com uns 8 episódios ali, e aí acabou de novo por causa de treta, né? Mas, Wallace, eu ia até comentar, foi em 2011 então, né? Porque eu lembro que o Nerdcast de RPG ele era lançado em 2011, e aí acho que o meu computador tava com defeito. E aí eu tive que baixar ele pela Lan House, né? E aí eu baixei no meu MP3 e eu lembro, cara, era domingo, minha mãe tava assistindo aquelas Olimpíadas do Gugu, sabe? Tipo, a galera pulando bambolê, essas porcaria. E eu ouvindo o cast e chorando de rir, cara. Chorando de rir mesmo, que era muito engraçado. Sim, sim. Você viu como é que decaiu, né? Então, Cara, esse cara que cutucar. Mas não tá no cast? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente dá essas alfinetadas zoadas, vai estar no cast? Vai tá, cara. Vai tá, mas porque decaiu mesmo, cara. Nem negava que decaiu a qualidade dos caras, velho. Eu quero falar uma coisa. Cada um fala por si, tá? Ninguém fala por mim. Né? Depende. É porque, assim, o nível de produção cresceu, só que... A qualidade caiu. Uma coisa, assim, eu ouvi o Nerdcast na época e não era o meu podcast favorito, né? Mas, assim, tem aquela coisa de, tipo, ouvir e achar legal, porque realmente é um bom podcast até hoje. Na época, não sei se acho que é por talvez uma memória afetiva, eu achava melhor, né? Não sei, mas tem aquela coisa, a gente sempre acha que no meu tempo era melhor, né? Então não vou falar, não vou definir hoje. Exato. E você, tipo, ao mesmo tempo, depois eu fui encontrando outros, e assim, uma coisa que eu gostava mesmo era de uns podcasts que vinham uma pegada meio diferente. Mais uns anos depois, eu, tipo, descobri o Zoracast, por exemplo, que é a galera do Twitter que fazia. Era uma outra vibe, sabe? Eu lembro que em 2011 também eu fui ouvir o Melhores do Mundo. Hoje em dia, esses podcasts todos que eu tô citando, tipo Nerdcast e tal, eu raramente ouço, né? Eu ouço mais os meus... os que eu mais gosto, e são alguns que, tipo, eu vou deixar a recomendação até no final. Acho que sugiro a gente até recomendar podcast no final. O figurante ainda não falou, né, cara? Então a gente tem que deixar ele falar aí, coitado, bicho. Tomando tempo dele, desculpa aí, cara. Não, tava legal a conversa, assim. A minha história, assim, comecei a ouvir podcast. Sem mim, né? Não, eu comecei a ouvir podcast, assim, não faz tanto tempo, assim, acabei indo bem na contramão de vocês, assim, muitos podcasts que vocês citaram, assim, eu acabo não conhecendo, ou nunca vi, por isso até eu tava meio quieto, sabe? Que eu não, por falta de engajamento, mas eu nunca fiz, mas assim, eu lembro que me marcou bastante o primeiro que eu ouvi, assim, que era coisa mais ligada à rádio, a coisas assim, eu já era meio acostumado, que gostava sempre de ouvir e tudo,
Uhum. E meu tio também, ele gostava bastante de podcast, de rádio, tudo, e foi por ele que eu ouvi pela primeira vez, foi acho que uns 5 anos atrás, né? Que foi, assim, mais do que o podcast, foi a experiência em si que me marcou e me fez procurar depois, foi da primeira vez que eu fui viajar pras cavernas, sabe? Pra quem aí ouve o podcast mais tempo, sabe que ali no começo do NBcast tem um que eu não participo, e é ali é de música evangélica. Não de música evangélica. É de música evangélica contra música de anime, né? E ali tem a piada até que eu falo que fui pras cavernas, mas não é piada, eu tava realmente nas cavernas. Sim, tem até foto, Bia. Sim. Caraca, mas era caverna como que funcionava lá? Você dormia na caverna? Não. Eu tenho a pousada e tu vai lá é um parcão, assim, um parque turístico, digamos assim, é um ponto turístico lá no Petar, que chama, não sei exata cidade, que fica bem no sul de São Paulo, no estado, quase ali no ProSul mesmo, e ele tem uma pousada, né? Você aluga uma pousada e vai no parque visitar as cavernas, e tem vários diferentes, tudo. E só que ali nessa porque eu não pude ir por causa do podcast, eu já tinha ido algumas vezes, mas foi da primeira vez que fui, e assim, me marcou porque é uma viagem de carro e é muito longe. E eu sou muito ruim pra viajar, assim, eu não gosto de viajar, não gosto de ficar longe de casa, de tudo. E ali era uma viagem, assim, umas 8, 9 horas de carro, assim, sem parar na estrada. E uma das coisas que me confortou nessa viagem foi justamente o podcast, foi um sobre, acho que o Café Brasil. Não fala isso daí perto do Wallace, não, cara. Café Brasil, meu Deus. Não, eu só sou inimigo do Café Brasil quando eu tô no Huntercast. Lá eu posso. Ah, aqui bom. não. Aqui de boa, eu não sabia. Não, foi o Café Brasil, que foi assim, o primeiro podcast que eu vi mesmo na vida. Meu tio colocou no carro, né? Tava ouvindo algumas músicas e colocou, e foi aquele do Bohemian Rhapsody. Ah, eu sabia, é o mais famoso dele, cara. Sim, e aquele foi justamente o primeiro que eu vi, cara. Ali, vendo a atuação dele falando, a edição dele ali, me cativou e assim, meio que me deu conforto naquela que eu tava muito com medo, tava muito desconfortável na viagem, muito apreensivo, né? Sei lá, quem acompanha de sabe também que minha cabeça não é lá dos melhores, mas só que ouvindo ali era como se o tempo não estivesse passando, sabe? Eu consegui captar tanto a minha atenção que eu gostei. Depois assim, do Café Brasil, eu ouvi mais alguns ali que eu gostei ali sobre música, sobre coisa, me prendeu, e aí eu fui vendo alguns outros nessa mesma linha, mas ali foi a primeira vez mesmo que eu ouvi a mídia, né, e peguei o gosto da coisa. Foi muito legal essa experiência, eu guardo bastante. Foi que ano, figurante? Eu não lembro o ano exato, foi acho que uns 5 anos atrás, eu não lembro, de cabeça eu não vou lembrar, mas não foi logo que lançou, sabe? Meu tio tinha todos, eu lembro que ele tinha alguns baixados ali que ele gostava do podcast, então eles tinham um chave baixado e tipo no carro lá, eu lembro que tocou mais uns outros, acho que um sobre a MPB mesmo ali dele. É que o Café Brasil ele é de 2005, né? Acho que ele começa em 2005, ele é bem... Sim, mas acho que esse do Bohemian foi de 2011, se eu não me engano, uma coisa assim. Mas já foi um pouco mais pra frente. Aí meu tio tinha baixado essa coletânea. Baixado alguns ali e no carro ia tocando. E esse do Bohemian foi o primeiro que... Lembro que eu ouvi, depois ouvi outros, gostei bastante. Isso foi que me ajudou a me confortar ali na viagem, que realmente não gosto de viajar e um pouco, mas aí foi o podcast ali que me fez ficar bem. Aliás, cara, você fala em conforto aí, cara, eu falo, podcast, cara, que eu lembro que em 2011 ali eu tinha ficado sem computador em 2010, né? Aí em 2011 ali meu pai arrumou um computadorzinho pra gente, um computadorzinho velho, cara, Windows XP ali. Aí eu baixava os podcasts nele, eu colocava no pendrive e eu escutava na escola, cara. Na época que eu tava fazendo ali a 8ª série, né, e o ensino médio ali, mano, eu já tava naquela fase que eu tava, mano, já não aguentava mais ir pra escola. Então eu botava o foninho ali, ficava ouvindo podcast, esperando o tempo passar ali, né, cara. Muitas vezes tinha professor, que a escola que eu ia pública, né, cara, zoada. Aí eu botava o foninho e ficava ouvindo ali na sala, e muitas vezes, cara, passava o tempo rapidinho e tal. Eu ouvi bastante podcasts, né. E, cara, era uma época legal. Tinha bastante podcast, assim, cara, tipo... Nessa época aí, 2011, 2012, o Rafa vai lembrar, né, cara? Que tinha um monte de clones do Nerdcast, né, cara? Ó, gente, vocês reclamam hoje do Flow, tem um monte de clone do Flow. Na época do Nerdcast também foi assim, né? Tipo, eu lembro de ver muitos clones do Melhores do Mundo também, que era a galera Sim. que eram os leitores, né, do Melhores do Mundo, e eles iam fazer o podcast. Sim, e os podcasts que se destacavam na época eram os que justamente não tentavam copiar o Nerdcast, né? Tentavam ter a sua própria identidade. Tipo, um que eu lembro, cara, um que eu amava, cara, e ele terminou, tipo,
caiu bastante a qualidade no final era o Tosco Chanchada. Eu acho que ninguém vai lembrar desse aí. Eu lembro. Ele começou em 2009 e, cara, ele era um podcast muito bom, que era de humor, mas ele era... Mano, os caras... Mano, era pesadão. E ele tinha uma identidade própria, porque só um deles conhecia o Nerdcast, então os outros não conheciam. Então eles gravavam ali, tipo, na casa de um deles, presencial mesmo. E, mano, eles falavam um monte de besteira, um monte de piada pesada. Tem um episódio emblemático deles da eleição de 2010, que eles fazem tipo um teatrinho de eleição fake. E aí os candidatos é um cara que imita o Alexandre Frota, aí tem um velho, que era o personagem deles, o Seu Nonô, tem um retardado. Mano, é muito bem de vibe, cara, esse bagulho. Aí eu lembro que tinha um meio do podcast, tipo, eles cortam, porque os caras começam a emular, tipo, o velho transando com o retardado no meio do podcast, mano. A periodicidade do Tosco Chanchada sempre era confusa, porque nunca se tinha uma data certa pra sair. Saía uma vez no mês, às vezes saía 2 no mês, às vezes saía um só, às vezes não saía. E aí o podcast, aí eu lembro que, se não me engano, em 2013, 2014, eles falaram que ia acabar o podcast. E aí eles fizeram um podcast de despedida. E eu lembro que eles falaram, o host, né, que era o Perna, ele até falou que o podcast ia acabar porque a qualidade do áudio dele estava muito ruim, que os microfones estavam velhos e tal. Não compra novo? Como assim? Sim, não, eles falaram, a qualidade dos microfones tá ruim e a gente não tá mais tendo tempo, não sei o que e tal. Aí uns ouvintes deram a ideia de criar um padrinho. Aí eles criaram um padrinho pra continuar o podcast e tal. E aí, cara, aí eu falo, puta, era melhor ter acabado ali, cara, naquele episódio mesmo. Porque aí, tipo, os dois melhores integrantes do podcast, que era o Alemão e o Vinícius, passaram a não participar mais, sabe? Porque eles, tipo, acabavam não tendo tempo pra se juntar com os outros, tá ligado? Pra gravar. E aí o podcast caiu muito, eles trouxeram uns outros participantes que não eram tão bons, que não agregavam tanto, e aí o podcast foi sendo levado assim, tipo, saindo um por mês, e aí caiu a qualidade, e aí, mano, eu lembro que no final já, tipo, saía episódio no feed, eu já nem fazia questão de ouvir, né, porque, tipo, já tinha acabado todo o gás que tinha antes, né. Eu lembro que tinha uma coisa muito legal que eles faziam os áudios de propagandas fakes, né, cara. Eu lembro que eles tinham uma que era pomada pra hemorroida, Ring of Fire. Aí eles faziam um comercial tocando a música do Johnny Cash de fundo. O figurante falou sobre o podcast ajudar na viagem, né? Eu lembro, assim, quando eu não morava aqui em São Paulo, aqui em Santo André, né? Quando eu morava no interior, cara, o podcast é o que me expandia a mente, porque lá no interior, cara, eu morava numa cidade que tinha 3 mil habitantes. Tipo assim, eu não tinha contato a cinema, eu não tinha contato com pessoas que gostavam de cultura pop como eu, né? Era tido até como um lance assim, meio que de criança e tal, você curtir, tipo, filmes e tal. O pessoal dava uma zoada por causa disso. E aí eu lembro que eu ouvia muitos podcasts, então, tipo, a galera que tava ali nos podcasts era meio que os meus amigos, né? E ironicamente, eu conheci muitos amigos por causa de podcast. E quando eu vinha pra cá, pra São Paulo, eu tipo, pegava o ônibus, é uma viagem de 6 horas, né, de lá pra cá. Eu ouvia bastante podcast. E eu chegava aqui, tipo, eu tinha que geralmente caçar a casa de alguma tia ou tio pra ver se tinha internet. Aí, às vezes eu ia na minha tia, pegava e aí baixava uns podcasts pra, tipo, ouvir, ou quando eu fosse voltar, pra eu poder voltar ouvindo na viagem. Então era essa época que, tipo, tinha 99 Vidas também, que o Jurandir Filho criou na época, em 2011. Né? Muito bom. São podcasts que eu não ouço mais nem porque, tipo, falar, tá ruim. Não, é porque com o tempo a gente, por preferência, acaba ouvindo outros. E com o tempo eu descobri novos. Mas na época, tipo, o Melhores do Mundo, que nem eu citei, ele tinha uma vibe dessa também, de ser um podcast escrachado, né? E ser um podcast que, tipo, de uma galera que tinha muito conhecimento em quadrinhos, e ainda tem, porque eles estão ativos, eu sei, né? Que eu só não ouço mais. Mas tinha aquela coisa de ser um podcast bem escrachado e, tipo, não nos moldes mais formais da época. Tanto que era tão bom que inspirou vários outros a criar, né? Então tinha a galera que tava criando e querendo reproduzir, né? Então até brinquei falando assim, pô, tipo, reclamo hoje em dia dos meios iCast, tipo, na época do Nerdcast e do Melhores do Mundo, meio que era nessa vibe também. Que, tipo, não é nem errado, mas eu acho que, tipo, é legal trazer coisas diferentes, né? Tipo, a cada ano, a partir ali de 2010, sempre me surgia um podcast novo que me chamava a atenção. Tipo, 2013 foi o Zuracast. Eu lembro que em 2014 eu ouvi falar do Petri fazendo de Saco Cheio. O Saco Cheio podcast. Existe até hoje. Existe. Hoje em dia ele tem lá a deriva lá no Flow, né? No Studios Flow.
que ele tá até fazendo de casa agora, mas ele começou com o de saco cheio, que era só ele falando um monólogo e falando uns absurdos, assim, sabe? Era meio que Sim. stand-up, Ele faz né? até hoje, cara. Até hoje. E falando os mesmos absurdos daquela época, cara. Sabe? Exato. E não é no sentido assim, o cara que ofende mais ou que só fala merda ou melhor. Não, depende de como o cara fala. E o cara tem que usar com inteligência também, né? E o legal do Petri é que, tipo assim, ele fala uns absurdos e tal, e aí começa a vir aquela. Ele começa a falar uns absurdos. Aí vem, tipo, uma galera. Sei lá, esses malucos MGTOL, esses malucos assim, começa a seguir ele, começa a tratar ele como um deus e falar, que esse negócio de Red Pill. Aí ele começa a zoar os caras e falar mal do que os caras gostam. E aí os caras começam a falar que ele é traidor, que não sei o quê. Aí ele começa a trair outro público. Aí esse outro público vem pelo saco dele e começa a falar mal do que esse outro público gosta. Eu gosto disso dele, cara, que é engraçado demais, cara. Que ele faz isso pra irritar mesmo a galera. Ele faz, isso que é legal. E eu lembro que em 2011 eu tive o primeiro contato com o Edu, que ele ouviu o meu podcast, né? Eu acho que na época ele chamava Combo Nerd, né? Inclusive teve uma época que ele chamava Nerdologia. Isso foi um pouquinho antes de sair o canal do YouTube lá do Jovem Nerd. E aí o Edu, mandou um e-mail falando do podcast e tal, que ele achou foda. E aí a gente até grava, o Edu tava dando os primeiros passos, ele fez um podcast na época e a gente até gravou. E depois não teve mais contato que a gente teve. A gente voltou a ter contato, Edu, acho que foi em meados de 2014 ou 2015, salvo engano. Né? Sim. Acho que foi 2014 mesmo. E aí, a gente volta a se falar e você, na época, acho que não sei se tinha algum podcast, ou tava voltando, né? Era um negócio assim. E aí me apresentou o Fael, que já participou aqui, e aí, desde então a gente não parou de ter contato. Mas eu lembro que nessa época a gente teve um contato já, né? A gente chegou a gravar tudo, a se conhecer. É até meio louco, porque a gente fala de um negócio que passa, 10 anos já, né? E, enfim. Estamos falando, desculpa aí o figurante, o Quase, desculpa. Não, pra caralho, né? Sim. Não, tô só ouvindo, tô... Aliás, vou puxar uma história então. O Koala, se eu conheci, ele era meu cliente, ele não era meu amigo. Ah, sim, é verdade. Em 2017, eu lembro que eu comecei a editar podcast como freelancer em 2016. E aí, 2016 eu começo a morar sozinho e tal, e trampava com atendimento, cobrança. E aí eu tava começando ainda, buscando alguns podcasts pra poder editar. Eu não tava mais fazendo podcasts meus. O Banco de Cérebros, que foi o podcast que eu fiz mais tempo, não sei se alguém aí que ouvinte ouviu falar dele, eu sei que o Edu também ouvia na época, né? Mas o Banco de Cérebros já tinha acabado, né? Ou tava pra acabar, acho que tava pra acabar. E aí o Koala, achei o anúncio dele, não lembro aonde, acho que foi no Facebook. E aí, ele chamando assim, não, preciso de editor e tal. E aí, cara, já desde o começo o Wallace foi um amor. Porque desde o começo ele já... Não, a gente vai fazer a gravação aqui, ouve o cast e vem participar com a gente também. Primeiro que eu editei, eu participei com os caras. Ele falou, pode zoar, eu gosto que zoa mesmo e tal. Ai, pegaram pesado. Eu não quero ficar falando de mim aqui e tal, porque o tema não é pra falar de podcast, mas não é pra falar do meu podcast. Mas enfim, eu lembro que eu quando eu vim com o HunterCast, essa é até uma história legal, porque eu começo a fazer ele em 2012. Óbvio que não era pra... acho que eu contei isso, foi aonde? Foi no Depois de Horas, né? Foi no Depois de Horas. Depois de Horas, isso. Eu conto que lá ele não era pra internet, né? O feed, ele era a galera da escola. Eu gravava pelo celular. A gente gravava assim, nossa, qualidade horrível de áudio, né? E era numa praça isolada, então não passava ninguém. Mas aí ficava... Não tinha muito som de fundo, mas o som, a qualidade era uma merda. E aí eu editava, né? Na maneira que dava e distribuía, passava pra galera no celular. No celular, MP3 e tal. E aí ele nasceu disso e aí nunca mais paramos de fazer, até que consegui conheci o Nerdmaster. Ele foi muito amor comigo, cara, até hoje, né? O cara nunca me cobrou nada e tal, ele hospeda do HunterCast e tal. Ele cobra pra gravar o HunterCast, inclusive. E aí eu conheci o Rafa e, desde o começo do HunterCast, eu sempre vi com uma proposta, o HunterCast nunca foi levado a sério. Eu nunca fiz ele com pretensão de ganhar dinheiro ou viver dele, sabe? Ele sempre foi uma pegada no sentido de que, gente, vamos só amigos zoando e falando merda. Como eu trabalhava num emprego estressante e tal, eu só queria gravar e falar merda e é isso. Até que eu e o Mário, a gente brinca até hoje, fala que a única pessoa que ganha dinheiro com o HunterCast é o Rafa.
É que eu quero dar dinheiro pra ele, né? E aí eu sempre trouxe uma parada tipo de, eu sou o host, mas na piada, sabe? Eu sou o host, mas também não tenho respeito. Não sou aquele host que, tipo, a galera respeita e tal, todo mundo zoa, ninguém respeita, todo mundo passa por cima. E aí eu acho que é assim que ele funciona e tal. Porque eu curto muito essas pegadas de podcast de humor. Eu também. Eu não costumo ouvir muito podcast sério, tipo Café Brasil, por exemplo. Eu não fico ouvindo. Não, eu escuto um ou outro assim, podcast, mas eu curto podcast de humor também, podcast mais contraídos e tal. Não, inclusive, cara, ali em 2015, 2016 surgiu um podcast também que foi bem importante, que foi o Não Ovo lá do Não Salvo. Puta, esse era bom. Cara, ele, tipo assim, durante muito tempo o Nerdcast reinou assim como o maior podcast assim da podosfera e, mano, o Nerdcast sempre foi maior, brilhante e tal, e sempre ele isolado e tal, e tinha aquela história, até aquela polêmica lá que ele não ajudava outros podcasts, né, que ele queria só ele e tal. E aí em 2016, 2015, o Cid do Não Salvo criou ali o Não Ovo, que era um podcast com uma pegada totalmente diferente, que era um podcast mais curto, né? Saíam, tipo, 2 ou 3 por semana, uma época, né, velho? Tinha quadros ali. Era tipo, muito, eu lembro. Quadros de teoria e tal. E a bancada, cara, era muito boa, muito carismática, porque era o Cid, aí tinha o Brian Rizzo, né? O Igor Seco, inclusive eu conheço o Igor Seco das antigas, ele começou a participar do podcast, eu até falei com ele, caralho, cara, como assim? Aí ele falou, eu trabalho no Savia há tanto tempo, você não sabia? Eu falei, não. O Igor Seco e o Luigi, né, cara? Porque, cara, eu tipo, do nada, cara, vinha, tipo, um amigo meu que nunca tinha ouvido o podcast que eu recomendava, eles não ouviam, eles falavam, caralho, você viu o podcast do Cid, não salvo, não ouve, não sei o quê? Eles vinham comentar comigo, a gente conversava e trocava ideia do podcast, porque era engraçado, cara, sabe? E tinha muita coisa legal, muita coisa diferente, tipo, tinha os quadros, tipo, de teoria. Era um podcast curtinho, né, de 40 minutinhos e tal, não era nem uma hora. Era muito e eu bom. lembro que, tipo, eles lançaram um Padrim, sabe, aquele que a gente tem aqui a plataforma e tal, e eu lembro que eles lançaram, e aí eles fizeram um podcast explicando como é que ia ser e tal. Aí o Igor até fala, cara, a gente esperava que ia ser, tipo, no outro dia a gente ia ter R$100, ia ter batido uma meta de R$100 e tava bom, a gente ia achar legal e tal. Aí no outro dia, tipo, eles bateram todas as metas, tá ligado, assim, do bagulho. E eles falaram, caralho, como assim, cara? E aí, mano, eu lembro que uma das metas que eles atingiram era fazer um podcast de 24 horas gravando, sabe? E eles fizeram mesmo 24 horas então gravando, se revezando os apresentadores. Agora não, já fizeram já uma vez, né? Não, aí eu lembro que eles levaram o Gilberto Barros, aí teve aquele episódio do Gilberto Barros da Malha Fina, que ele falou merda lá. Mas o que aconteceu? Me vem outra pergunta. Acabou o Não Salvo? Eu fui entrar esses dias, não tem mais? O podcast continua ainda, mas, tipo, muito, mano, ruim. Tá bem zoado, eu nem ouço mais. Tá bem zoado. Tipo, ele resolveu continuar o podcast sem a bancada antiga, que era o que dava gás no negócio. Aí ele tentou formar uma bancada nova, tipo, que deu certo no início, mas também pararam também, né? Que era o Magal, o Lucas Inutilismo e o Canela. Então, aí eles conseguiram, na minha opinião, trazer um pouco do espírito antigo de volta, né? Eu ouvi uma vez e foi com essa galera, e o Lucas Inutilismo eu lembro que tava. Isso, aí então. Mas aí essa galera também parou de aparecer também, não sei porquê. Mano, aí eu acho que é ego do Cid, cara, que até o Magal falava, cara, que o Magal falava, ô Cid, vamos gravar aí, que não sei o quê. Aí o Cid falava, não, Magal, não sei o quê, não precisa mais não. Aí ele gravava sozinho o Cid, né, o Cid com outra pessoa. Aí o Magal catou, mano, ele falou, ele não vai me chamar pra participar, então eu vou fazer o meu. Ele fez lá o podcast dele, né, que é muito legal. O Magal tem podcast? Tem. Brochada Sinistra, o nome dele. Eita, caraca, vou assinar agora. Não fazia ideia disso. Sim. Você escuta, figurante? Não, eu não escuto mais agora, mas eu escuto por muito tempo, foi meu favorito, assim, que eu mais escutava era o dele, ele tava bastante. O Brochada parou, agora ele retomou o podcast, ele voltou. Então, era o Brochada e o Plantão Inútil também, lá do Umbigos, eu gostava bastante. Mas ainda assim, relembrando, só queria falar um pouco mais, assim, dos primeiros que eu vi mesmo que eu peguei de referência mesmo pra até usar aqui no NBcast, né? Que assim, eu nunca fui assim um grande ouvinte de podcast, assim, eu guardava bem os que eu ouvia, mas eu sempre ouvia pouco. Só que aí, eu acho que ali quando começamos a ter meio que a ideia da gente criar mesmo podcast pra página, né? Ali, a primeira tentativa, não o NBcast, ali, o outro lá que eu nem lembro o nome, pra ser sincero. Só que ali eu fiquei meio... Eu lembro. Posso falar o nome?
É o Pode? APCcast, que era. Olha que nome horrível. A que ponto caminhou esse podcast? Olha que nome horroroso. É que eu sempre me confundo, porque a sigla não é a mesma coisa que que a frase, não faz sentido. Mas ali eu comecei falando, eu gosto disso aqui, eu já ouvi isso aqui, eu ouço de vez em quando, mas eu quero me aprofundar mais tudo. E eu lembro que na época, né, o Ritalino ali sempre ouvia muito, eu tinha contato com ele já, até um pouquinho antes dele entrar pra batidão mesmo, eu já conversava com ele. E eu lembro que ele sempre falava de podcast, assim, às vezes na TL, e eu meio que seguia as dicas dele. Então, tipo, o Petri mesmo ali, no podcast dele, eu comecei a ouvir, assim, pra entender mais do que era aquilo, sabe? Porque eu conhecia muito pouco e gostava, mas eu ainda não entendia direito. E aí eu fui pegando umas assim, que o Ritalino assistia, tipo, ouvia, né? Tipo, esse do Petri foi um que eu ouvi bastante, tinha um outro lá que era de uns caras que o Ritalino até chegou a participar, que era os caras que gostavam até do Petri, tinha lá, acho que era o Caçamba Cast, alguma coisa assim. Sim, Caçamba Cast. Do Igor, né? Puta, gente boa demais. Eu ri demais ali com aquela declaração sua eu não vou falar aqui. Não. Mas aquela declaração maravilhosa. Não fala isso não. De amor. E só que aí também um dos que, assim, não sei se eu já cheguei a falar que tá ali, mas um dos que eu mais, assim, usei pra me inspirar mesmo foi justamente o Randomcast, cara. Eu gostava demais de ouvir que o Italino participava. O Randomcast, que era outro podcast que eu fazia, né, cara? Sim. E eu me inspirei demais naquilo, cara, porque... Cara, você sabe o que é pior? O Randomcast, esse nome já existia. Na época que o Jovem Nerd tinha Sky Nerd, que era o Facebook deles, a galera de lá se juntou... Deu ruim, a galera de lá se juntou e fez um podcast chamado Randomcast, e eu ouvi, e aí, tipo, depois que eu vi o Randomcast novo, eu falei, tipo, esse não é a mesma galera. Às vezes acontece, hoje em dia tem uns podcasts aí, um cliente esses dias pegou e começou o podcast dele chamado B2B Cash. Eu falei, cara, você já confirmou se esse nome existe? Ele falou, não, eu fui ver lá, tinha já um B2B Cash. Aí eu peguei e mandei pra ele, falei, tá aqui, Você demorou pra publicar? Porque eu tinha editado, ele demorou tipo um mês pra publicar. O cara entrou essa semana. Aí ele falou, pois é, pro filho da puta, mas eu já registrei tudo. No fim ele continua e o cara lá até acabou. Mas de tanto de surgir podcast agora, às vezes surge até uns repetidos aí. Surgiu, tem 2 Huntercast aí. Sim. Tem um Huntercast de sério, que o cara fala de alguma Que é coisa empreendedorismo sério, e tal, né? merda, eu não sei. Ainda bem que o Huntercast é muito, É um muito... coach, Cara, né? a gente... mano, graças a Deus que o nosso aqui, cara, no Batidão Cast aqui, é só gente, cara. Graças a espera Deus. só até o Condizila querer abrir um podcast. Exato. Puta, aí fudeu, Vai ser um cara. podcast de funk, mano. Aí vai ser um de funk, vocês vão ver. Só fazer um complemento, né? Pelo que o figurante falou do Caçamba Cast, né? Eu queria recomendar pra galera assistir um vídeo do Igor. Que, mano, o Igor ele é muito bom, cara. Ele até. Ele fazia stand-up ali com o Petri, cara, e ele era um... Mano, ele perdeu a chance, cara, porque ele era um comediante muito bom. Até o Petri falava que ele era muito bom. Qual que é o nome dele? Igor? Igor de Castro. Coloca Caçamba Inc. no YouTube, o que você acha? E, cara, tem um vídeo dele que é muito bom, que chama Caçamba Fundo e Hierarquia da Fauna no Taco. Mano, é um vídeo que eu assisto, já assisti várias vezes e eu rio toda vez, cara. Tipo, é 10 minutinhos e eu rio, mano, absurdamente desse vídeo. É maravilhoso. Então eu recomendo aí pra quem quiser dar uma conhecida aí no trampo aí do Igor, cara. Eu lembro, até o figurante falou do Bigos, né? Que ele tem lá o Plantão Inútil. Eu conheci o Bigos no Gymcast, que era o podcast de academia dele, né? E aí, tipo, eu lembro que do meados de 2016, principalmente 2017, eu ouvia muito Gymcast. Recentemente até eles voltaram com outro formato e tal, mas não me agradou muito. E assim, tem podcasts, tempos em tempos vão surgindo, que me chamam a atenção, assim. Eu lembro que, tipo, um podcast que colaborou muito, e até virou agora série na Globoplay, isso foi recente, né? 2019, foi o Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki. O Ivan, ele já tinha antes o Anticast, que já tinha seu público e tal, já era conhecido, mas ele criou esse podcast documental de True Crime, né? E, cara, ali naquele período me chamou muita atenção, tanto pelo trabalho de pesquisa dele, a edição, como ele levava a história, tudo, né? E no fim ele demorou tanto para concluir o podcast que eu acabei nem ouvindo as últimas edições. Mas fica a recomendação, porque eu lembro que quando eu fui fazer o curso de cinema do Pablo Vilaça, tinha vários jornalistas e tal, tinha uma galera ali que já, tipo, produzia conteúdo pra internet. E aí, tipo, quando eu falei que eu era editor de podcast, a gente, tipo, meio que entrou num papo sobre o Ivan.
e o trabalho que ele tava fazendo, porque, tipo, chamou muita atenção. Então, tipo, de tempos em tempos, tem uns podcasts assim que, mesmo que não sejam grandes, que não sejam um Flow da vida, um Nerdcast, eles colaboram muito positivamente, porque inspiram outras pessoas a criar podcast também, né? Então Sim. aquela coisa, cada um tem a sua importância. Eu lembro do ZoeiraCast, cara, em 2012, eu conheci, na verdade, em 2013. Ele era muito o que o Não Salvo ia ser depois, o Não Ovo. Porque era a galera do Twitter, tinha o João da UDR, tinha o Igor Fremo, era a galera que era do Jesus Maneiro, falecido Jesus Maneiro. E era meio que nessa pegada, então eu acho que, tipo, cada um tem sua importância também, né? Tem alguns podcasts que são pequenos aí, mas tem um público e faz diferença. Agora a gente tem que falar, né, cara, que, mano, não dá pra negar, velho. Tipo, essa nova onda de podcast que surgiu, cara, do Flow. Tipo, a galera pode até não gostar, assim, do Flow, não gostar do Monark, com razão, né? Porque não tem como, Às né, vezes cara? não dá, não tem como, né? Não tem como, cara, não tem como defender. Mas, cara, é inegável a importância que o Flow trouxe pra mídia podcast, cara. A divulgação que eles trouxeram, né, cara? Porque antes, né, nessa época aí que eu e o Rafa e o Koala, assim, né, eu ouvia podcast, era um bagulho, era muito nichado, cara. Não, Então, inclusive, eu falava que eu fazia podcast, teve um filho da puta que perguntou, caraca, você grava podcast? Ele falou animadaço, né? Eu achei que ele conhecia, aí ele veio e falou assim, tá, mas qual funk que você toca lá? Funk? Oi? Ele, não faz podcast, pô? Não, mano, não é isso. É porque tem uns caras aí de funk, como dizer, que eles juntam um monte de música, assim, de... É um podcast. Chama de podcast, tá ligado? Faz um arquivo com um monte de música e chama de podcast. Ah, cara, quando eu vi isso daí na época eu não acreditei. Eu verdade. também, cara. Cara, não desmerecer, coitados, mas tipo, eles não têm noção do que é a mídia e tal, né? Sim. É claro que a gente não é babá que vai contar uma história. Arthur Curry, lá em 2004, ele pegou e criou um feed pra postar arquivos em áudio. Tipo, não vai contar essa história pro cara. Mas, tipo assim, ele tem que ter... Assim, Não, mas, cara, não é um podcast, hoje em dia ele tem noção do que é um podcast, graças ao que o Flow fez, cara. culpa é sua, tá? Eu lembro que quando o Flow surgiu, o Edu que ficava enchendo o saco. Não, vai lá ver o Flow e tal, porque é bom. E, tipo, por mais que as pessoas hoje em dia estão cansadas, a maioria tá cansado, né? Porque, tipo, tem muito podcast MesaCast surgindo. Mas, querendo ou não, o que eles fizeram foi trazer uma nova onda, né? Muita gente tá conhecendo podcast, e mesmo que só tenha ouvido o que é podcast por causa deles, e foi ouvir o Nerdcast, não importa, eles popularizaram, tipo, a galera geral. Se eu falar com a minha família, hoje em dia já não sou alienígena falando do que é podcast, eles sabem o que é. Sim. Exatamente. Antigamente, quando a gente fazia podcast, a gente tinha que falar que a gente tava fazendo, sei lá, tinha que falar, é tipo rádio na internet. E era um inferno, cara, pra divulgar pra alguém, porque a pessoa tinha que entrar no seu blog e baixar o arquivo e tal. E tinha aquele negócio de agregador de podcast, fazer isso, fazer aquilo, era mó trampo, né? E hoje em dia não, cara. Tipo, o Flow, ele popularizou a mídia. Não tem como te falar, não. A importância deles é incrível, cara. Tipo, eles popularizaram, porque todo mundo conhece, cara. Quando a gente fala do Flow popularizar, é que assim, ao mesmo tempo ele abriu espaço para pessoas melhores que eles fazerem também. Porque, tipo, você pode não gostar, você não tem obrigação de achar, o Flow é melhor. O Flow foi popularizou e é o maior nome atualmente. Só que, tipo, veio o Vilela com inteligência limitada, eles pegaram o Petri, que tinha um saco cheio, e tá fazendo uma deriva que é muito bom. Eu tive a oportunidade até de gravar um podcast com o Felipe Solari, que é, tipo, um dos caras que eu admirava na época que eu assistia MTV. E ele veio numa vibe também de podcast a partir de 2019 e bateu um papo com ele sobre podcast e tal. Foi um negócio assim que... É aquela coisa, né? Tipo, o podcast ele proporcionou e continua proporcionando pra mim, assim, poder ter contato com muita gente. Tipo vocês são os meus amigos, né? Eu cultivei amizades por causa de podcast, assim, pessoas que eu saio pra beber, e, tipo, galera que eu conheço e tô sempre conversando. E aí, tipo, o Flow, ele, querendo ou não, por mais que ele tenha, tipo, essas coisas negativas dele, realmente eu tenho, tipo, alguns contras, cara, deu espaço aí pra muita gente conhecer podcast hoje. É fácil você, tipo, criar o seu e tal, e eu fico feliz porque, tipo, tem gente que acha que tem que ser um negócio restrito, e, cara, nunca teve que ser. Uma das coisas que me chamava a atenção no podcast, e eu acho que chama a atenção de todo mundo aqui, foi a facilidade com que você podia falar sobre aquilo que você gosta, num formato de um programa da maneira com que você quiser.
E sempre foi assim. Isso que me chamou a atenção lá em 2011, 2012, e, tipo, chama a atenção das pessoas agora, né? Então tem muita gente nova surgindo aí, e, enfim, eu acho que só tem a colaborar. Sim, é engraçado que a galera das antigas, né, que tem muita gente que torce o nariz pro Flow, cara. Tem muita gente que fala de, sei lá, mano, torce o nariz pros caras. Porque, MesaCast, né? sim, fala que não é podcast, que não sei o quê. Mas, cara, é sim, cara, tá ligado? Tipo, tem aquele negócio, né, mano? Tem muita gente também que acaba conhecendo o podcast em vídeo, acaba achando que aquilo é podcast, né? Mas tem em áudio também, né? No Spotify. É que assim, gente, eu vou deixar claro, podcast são arquivos de áudio que você transmite através de um feed, você publica no feed. Então é o áudio, tá? Ali o que a gente vê no YouTube é gravação de um podcast, aquilo lá não é o podcast. Sim. Só que alguns se empolgam e viram talk show, né? Acaba deixando até. E foda-se, né, quem tá ouvindo. Aí eu tô lá na academia ouvindo o podcast, mas o que os caras tão falando? Sim, não. O que estão vendo aí? Eu falar uma coisa, os caras fazem piada visual, os caras levantam, os caras dançam, os caras batem na mesa. Não, eu fico maluco quando eu vejo. Os caras metem. Aí vai vir um trouxa e vai falar assim, mas vocês são quem pra poder falar que o Flow, tipo, vocês acham que vocês sabem mais do que eles? Sim. Pelo menos nisso a gente tem no... Cara, é que assim, também uma coisa que eu vou defender. Às vezes quando você tá em vídeo, você até meio que esquece que você tá só gravando áudio. O Koalas foi lá no Depois de Horas, teve uma hora que ele foi mostrar o livro, ele falou, olha que eu tô na minha mão. E ele começou a falar do livro, sem contar que era um livro. Tipo, aí eu falei, não, o que você tá falando? Às vezes acontece de esquecer, né? Uma hora ou outra. Tanto que o Vilela, uma coisa que eu acho interessante é que, tipo, quando ele recebe o presente inútil dele, ele descreve o que é aquilo. Sim, né? sim. E aí, assim, é uma preocupação que o ouvinte que às vezes acaba passando. E esse é um dos contras que eu tenho. Mas de resto, tipo, querendo ou não, o YouTube foi um meio, né? Foi uma forma de divulgação, de distribuição que popularizou a mídia que é em áudio. Sim, a galera... Tipo, essa galera das antigas torce o nariz, tipo, parece que eles queriam continuar fazendo podcast pra nicho, sabe? O amigo dele. Mas o Radiofobia falou esses dias, o Léo fez uma live uma vez e ele falou assim, ó, o podcast ele morreu, mas respira bem, né? Está passando bem. Por quê? É um novo formato de distribuição e é um novo formato que tem, não é nem originário aqui do Brasil, tipo do Flow e tal, eles pegam do podcast americano, né, do Joe Rogan e tal. Eu lembro que quando o Rafael acompanhava muito Luta Livre, lá em 2014 já, o Stone Cold Steve Austin já tinha o podcast dele, o Chris Jericho, que eram lutadores, eles tinham os podcasts dele, então era um formato americano que foi trazido pra cá. E aí os caras, tipo, ele pegou e falou assim, ó, não, o Léo, né, o Léo Radiofobia, não tem que você reclamar, tipo, espernear, falar assim, não quero desse jeito. A partir de agora é desse jeito, existem seus prós e seus contras, como qualquer outro meio, né, então não dá pra dizer que é só coisa ruim. Sim, cara. E os podcasts de outros formatos, tipo o nosso aqui, cara, eles vão continuar existindo e agora a gente tem como divulgar ele melhor, né, cara? Porque agora a gente pode falar, a gente faz podcast e a pessoa sabe o que é a mídia. Não é mais aquele negócio, é rádio na internet, não sei o quê. Era um trabalho desgraçado. Obrigado, Spotify, por ter comprado o Anchor. É um trabalho desgraçado. Pra hospedar, cara, aí você tinha que achar. Aí eu tinha que ouvir resposta de filha da puta falando assim, porque não existe lugar que você hospede de graça. Falei, então vou achar. Aí eu achava, tinha que, tipo, ir. Mano, era muito trampo. A gente pegava uns esquemas malucos pra poder formar um feed, pra poder distribuir o podcast. Sim. E era tudo, tipo, isso fortaleceu a gente, porque a gente aprendeu muitas técnicas, sim, muitas coisas que a gente usa. Mas cara, essa galera. Tipo, dessa galera das antigas aí, tem uns caras também, cara, que era mau caráter pra caralho, hein, demais, véio. Cara. Nossa que era senhora. O pensamento, assim, de restritivo, de, não, porque só eu faço, eu vou fazer a minha panelinha aqui e tal. Em todo meio tem panelinhas. Não, e ficava todo mundo, ficava a panelinha ali, ficava todo mundo se alisando, esse podcast é muito bom, que não sei o que, o seu também é muito maravilhoso, que não sei o quê. Não funcionava. Mas uma coisa que a gente não pode reclamar do Flow é que, pelo menos, independente se os caras estão fazendo só pose falando isso, eles falam, né, o Monark e o Igor falam assim, tem espaço pra todo mundo. E eu acho que uma coisa do Flow, assim, que é boa, assim, até a saturação do MesaCast aí, desse formato, é boa pra quem justamente tá fazendo outro formato. Porque uma hora o público vai cansar, vai demorar.
Estamos chegando. Não, mas cara, é bom, sabe por quê? Porque, tipo assim, a galera que vai ouvir os podcasts, a galera fala, o podcast é muito longo e tal, eu escuto fazendo outras coisas e tal. Aí ela vai no Spotify e tá lá uma lista gigante de podcasts. Aí tem Flow, aí tem outros podcasts MesaCast, e tem outros podcasts de outros formatos. O Flow surge nisso, cara. O Flow ele surge numa saturação também. É porque assim, ele fez uma popularização. Mas pode ter certeza, daqui a pouco vai chegar um outro podcast que vai revolucionar. E aí as pessoas vão falar, caraca, esse novo é foda. E todo mundo vai querer copiar ele. Desses MesaCast que eu gosto é o Inteligência, né? O A Deriva do Petri, que é... Mano, A Deriva do Petri, eu falo, não é MesaCast, é uma entrevista mesmo que ele faz, né? Porque ele deixa o convidado à vontade, ele deixa o convidado falar, né? E nem mesa, né? Não tem nem mesa. Tanto que a galera até fala, né? O podcast do PT é o único desses podcasts nesse formato que o apresentador fala menos que o convidado, né? O PT, ele só faz as perguntas assim, só coloca negocinho pra guiar a conversa. O convidado vai falando ali o que ele quer, né? Eu acho ele, mano, excelente fazendo isso. E outro que eu gosto também é o do Bola com Carioca, né? Que é o Ticaracatica Cast. Muito bom. É muito bom. Porque, cara, o Bola e o Carioca eles começaram a fazer junto e eles vieram trazer uma coisa nova, que eles vieram com a experiência do rádio, né? Que inclusive eu ouvia o Pânico na rádio, cara. Eu ouvia, inclusive, eu baixava, eu tinha um blog que postava. Bom, né? Sim, o Pânico na rádio quando era bom. E a galera sentia muita falta desse formato do Pânico, dessa zoeira deles, desses entrevistando aí, ver o Bola e o Carioca fazer o deles e, cara, meio que fica gritante a falta de experiência dos outros podcasts quando você escuta o deles, né? Porque eles têm mais dinâmica pra conversar com o convidado, quando os dois vai falar junto, um cede a palavra pro outro falar pra não ficar interrompendo, quando eles pegam uma coisa assim na mão, eles também descrevem, cara, ou quando, sei lá, vem uma moça que geralmente vai levar alguma coisa pra eles comer do iFood e tal, ele fala, moça aqui e tal, isso aqui, ela tá aqui, eles descrevem tudo. E, mano, fica meio gritante. Quando você escuta eles, você escuta, sei lá, um outro desses MesaCast, fica meio berrante, cara, a falta de profissionalismo dessa galera. Tá bom, tipo, a gente já entendeu, cara, que gritante, berrante, qual é a outra entonação que você vai dar? Desculpa, foi mal. O Koala, você ia falar um negócio até que, tipo, você tá quieto e acho que você ia interromper alguma coisa. Não sei se você ia falar do Flow e tal, ia falar que você odeia eles. Ah, não, meu ódio pelo Flow fica em segredo, ninguém nunca vai saber disso, não. E dos psicólogos, dos hipnólogos, hein? Dos hipnólogos. Caraca, os hipnólogos, vai... Não é esse o tema. E coach quântico, em Koalas? Ah, coach quântico é... Nossa. Aí o Koalas até ficou... Caraca. É sério que a gente tá formando a lista de inimigos bizarros do Koala, assim? Não, meus inimigos, né, cara? Não, o figurante tem mais, cara. O figurante tem muito mais, cara. Se a gente for falar aqui, hein, cara. Tem o Marco Luque, Visconde Sabugosa, o chinesinho do comercial da Ótica Seco. O Marco Luque não pode contar porque ele é inimigo mundial de todo mundo, né, cara? Que fim levou o Marco Luque? Porque eu nunca mais vi nada dele. Infelizmente ele não morreu e continua na TV. Tá sendo chato lá no programa lá acho que é do Bial que ele tá, sei lá. O Serginho Groisman. Nossa, cara, eu fico indignado que o Serginho Groisman demitiu o Marcelo Marrom e o Rudy Landucci, que eram dois comediantes bons pra caralho pra contratar o Marco Luque. Cara, eu fico indignado com isso. O Marrom, eu não lembro dele ser bom, não, cara. Eu lembro dos Legendários, que era triste, cara. Não, Legendários não. O Legendários ele até fala, é o pior momento da carreira dele, cara, ele fala. Ele fala, é o pior momento da minha carreira, cara. O Marrom, ele fez um negócio bizarro no Legendários. Na época, acho que era a Copa do Mundo de 2010, né, quando surgiu o Legendários. E aí, acho que o Brasil foi eliminado. E aí, não sei porquê, os caras da produção resolveram mandar o Marrom vestindo de Superstição, que era o super-herói que era dele, que era zoado, né, cara? Zoado pra caramba. Levaram, tipo, um monte de anão, esquema Pânico, né? Porque eles queriam copiar Pânico, você queria copiar tudo. E aí, mandou todo mundo pra porta, pro portão do Dunga, falando assim, a gente vai ficar quieto, o Dunga sair e falar com a gente. Chamaram a polícia, óbvio, porque, cara, era... ele fala, mano, é o pior momento da carreira dele, cara, aquilo ali. Porque era muito ruim fazer, ele falava que ele ficava tenso fazendo, que era muito ruim. E teve aquela lá do Marcelo Tais também, que eles estavam querendo forçar o Marcelo Tais a fazer aquele negócio de Umbinho Areva. Nossa, era... não lembra. Ai, meu Deus, não lembro. Cara, isso tem no YouTube. Apagado na minha cabeça, cara. É horroroso. Cara. Meu Deus. E aí, tipo assim, ele vai numa palestra do Tais, e aí ele fica na plateia, tipo, sem aquela roupa de superstição paisana. Aí o Tais dá a palavra para as pessoas da plateia, ele vai lá e fala na plateia, né? Que os caras falam,
Ele até falou, tava assistindo amarradão ali a palestra dele, não sei o quê. Aí os caras da produção falaram, vai lá, fala. Aí ele pegou o microfone e pediu pra ele fazer. Aí o Marcelo até deu um esculacho nele, cara. Que ele até ficou mal, tá ligado? Tipo, ele não conseguiu dar uma resposta como geralmente os comediantes fazem. Ele não conseguiu dar resposta. Ele ficou, caralho, cara, ficou todo zoado, cara. E, mano, é muito triste, velho. Nossa, se eu soubesse, eu não tinha nem lembrado desses legendários, cara. Então, galera, pra finalizar o nosso podcast aqui, né, vamos fazer as recomendações, né, de podcasts que a gente ouve, podcasts bons aí pra vocês ouvirem, né. Eu queria começar recomendando um aqui. Esse aqui eu acho que o figurante vai gostar bastante, que ele se chama Discoteca Básica, né, que ele é um podcast no formato storytelling. E a ideia do podcast é muito legal. Tipo assim, cada episódio do podcast é ele contando a história de um disco. Então ele fez do primeiro do Tim Maia, ele fez do Lança Perfume da Rita Lee, aí ele faz de outros discos gringos, tipo Stick Fingers e tal, e ele faz contando a história do disco e ele chama um convidado pra participar. Tipo, já participou, tipo, Paulo Miklos e tal, pra falar do disco, né? E, tipo, não é, tipo, ele conversando com o convidado. Tipo, ele fala pro convidado dar um depoimento do que ele tem do disco, ele insere lá no meio do storytelling. E é muito bom, cara. É muito Como bom. Como é o nome mesmo? Discoteca Básica. Ele fez o do Erasmo, cara. O do Erasmo Carlos, lá, aquele que tá com o bigodinho, esqueci o nome. Sei, bom. Sim, e, cara, é excelente. Ele toca as músicas do disco, é muito bom mesmo, eu recomendo. Outro que eu recomendo também é o... Eles participam aqui com a gente direto, né? O Papo de Louco, que é um podcast mais de humor, né? E eles têm uns episódios mais sérios que eles fazem de história, que os podcasts de história deles são excelentes. Tipo, é um podcast de comédia, tipo, eles fazem temas mais engraçados, mas quando eles vão falar sério desse tipo de história, é um negócio impressionante, assim. Tipo, tem episódios excelentes ali, tipo, falando do Einstein, ou da Segunda Guerra Mundial, e de outros momentos históricos ali que são muito bons. Do Einstein. Einstein, né? Einstein. Mas pronuncia Einstein, que eu vi esses dias. Mas enfim, outro que eu queria recomendar também, né, galera, é o Jurassic Cast, que ele já acabou, né, infelizmente. Ele acabou em 2016, ele teve uma retomada em 2019 e acabou acabando de novo, né? E ele acabou novamente, né? E o Jurassic Cast é meu podcast favorito, e pra mim é o melhor podcast que eu considero assim, sabe? Na minha opinião, fecal. Eu queria recomendar e dar uma força, né, para um camarada que tá começando agora com um podcast bem bacana ali, mas focado em anime mechas, assim, os caras entendem bastante disso, e é legal porque é um nicho, assim, bem nichado mesmo, que assim, é legal de escutar sobre, porque geralmente animes mechas tem sempre mais alguma coisa além das boas lutas de robô gigante. Então é interessante você escutar uma galera que entende disso. Então é o Century Cast, vocês procurem aí, que é bem bacana, acho que tá começando agora, deve ter uns 3 ou 4 episódios, eu vi ali, eu gostei, e eu dou uma força também, tô começando agora, então vale a pena vocês dar uma conferida aí, então alguém com gás novo aí, fica legal pra quem gosta de anime mecha, de robô gigante, e anime em geral também, vale a pena você escutar um pouquinho disso. O primeiro, são 3 podcasts de... Na verdade, são 2 podcasts de quadrinho e um de humor, tá? O primeiro que eu vou indicar de quadrinho é o Mansão Wayne, esse é mais focado nos quadrinhos da DC. Eles falam muito de HQ ali, e quando tem nos filmes também, eles fazem o podcast temático dos filmes, mas eles focam mais em quadrinhos. É mais quadrinho focado no Batman em si, né? Tanto o nome do podcast é Mansão Wayne, mas eles costumam falar de outras coisas também, de outros personagens e tal, relacionado àquele mundo, pra quem quer aprender mais sobre o quadrinho e tudo mais. Pode ouvir lá, que é muito legal, bem divertido. E o segundo que eu vou indicar também, que é o Inonimata 616. Esse também é um podcast de quadrinhos, mas esse é focado na Marvel. E esse não tem um personagem específico quando eles focam. Eles falam de tudo em geral, da série, quadrinhos, etc. Eles tinham parado um tempo, mas eles voltaram, então é boa dar uma retomada também. Esse é bem legal. E fica aí minhas dicas são esses, claro, tem que falar de podcast de papai, né? É o Paranerd, que a gente também tá lá. O papai briga. Mas enfim. 500 anos fazendo podcast, hein? Pois é, mas enfim. Então eu vou indicar 3 frentes de podcast. Aliás, eu vou aproveitar para fazer o meu jabá. Eu tenho um podcast Depois de Horas. Ele é um podcast com clima de papo de madrugada. E aí já participaram aqui os rapazes. Teve uma participação só com o Wallace, né? 2, aliás. Tem também o podcast de Medo, que o figurante e o Edu participou. Se vocês não ouviram, ouçam. E também dá para assistir também no youtube.com/Depois de Horas. E aí, recomendações de podcast. Eu gosto muito de cinema. E o meu podcast favorito é o Cine Alerta. O cinealerta.com.br, acho que é o site deles.
ele tem o podcast Alerta Vermelho, que é um podcast temático, eles pegam uma franquia, um filme, algum especial que eles querem falar no programa, né, que é o principal. Tem um Alerta de Spoiler, que eles geralmente falam dos podcasts, aliás, dos filmes mais recentes, né. E também tem os minicasts que eles fazem de séries, eles fazem episódio a episódio de cada série, né. Depende da série que eles escolham falar, mas... Enfim, é um podcast que além de só falar de filme, né? Que a gente tem muito podcast que o pessoal vai falar de filme. Não, lá é discussão sobre cinema. E não é chato. Lá é a galera, tipo assim, falando, indo além mesmo do porquê que aquele filme é bom ou ruim. Tipo, é uma discussão com bastante leveza e você vê ali que os caras têm conhecimento. Eu tive a oportunidade já de gravar com o Alexandre, que é o host, e foi uma gravação muito legal. Então... Fica a recomendação, um podcast incrível, é um que eu sou fã de carteirinha. Eu falei do Projeto Humanos, que o Ivan Mizanzuki fez em 2019, eu não sei se ele começou em 2018 ou 2019, mas tem a temporada do Caso Evandro, que virou até série agora na Globoplay, que é a melhor temporada, e ali ele é um podcast documental, em que ele conversou com pessoas que participaram do caso do desaparecimento do menino, esqueci, Guaratuba, acho que é o nome da cidade, um negócio assim. Foi um desaparecimento de um menino em 92, que foi conhecido como o caso das bruxas de Guaratuba. Eu acho que era. Eu não sei se o nome da cidade é esse. Enfim, foi um caso avassalador ali no começo dos anos 90. Ligado também ao prefeito da cidade, diversas outras pessoas, parentes do menino. E ele conversou com pessoas que estavam envolvidas. No cast você vai ouvir audiências do caso, né? Você vai ver até fitas assim, é um cast bem pesado, inclusive ele fala de muitas coisas assim sobre tortura e tal. Tipo assim, não é um podcast leve, ele não é good vibes, mas é um podcast de extrema qualidade, de uma pesquisa muito jornalística que ele fez e de uma qualidade também de edição e produção incrível. E por último, desses novos, a gente tá falando de MesaCast e tal, eu recomendo o A Deriva do Petri, que não tem nada de MesaCast, mas é muito mais uma conversa, uma entrevista, onde ele tá ali frente a frente com um cara sentado em poltrona. Geralmente ele leva uma pessoa que tem bastante conteúdo, às vezes não é nem muito famosa a pessoa, mas ao mesmo tempo o papo rende e ele consegue conduzir muita conversa. É um podcast calmo, não é muito mais aquele conteúdo, a pessoa às vezes fala de fala mansa, não tem nada de não é extremamente animado, mas é de um conteúdo rico. Então, esse é até fácil, vocês podem ver aí os cortes na internet, no YouTube. Procura um corte de alguma pessoa que participou que te interessa e assista, porque é um podcast muito legal. Vamos pro final do podcast aí, né? Aliás, eu queria aproveitar também e recomendar mais um podcast aqui, né? Que dois, né? Vou recomendar dois, que é o Que Isso Assim, lá do Portal Refil, né? Que é os remanescentes lá do antigo Jurassic Cast, que o Jurassic Cast acabou de começar esse projeto, que é o Que Isso Assim, que é um podcast que eles falam de filmes, né? Filmes, séries, né? Que eles têm um outro podcast que chama Reflex, né? Que eles fazem, cada episódio é um episódio da série e tal, eles fazem. E eu recomendo bastante o Que Isso Assim, que é um podcast que eu ouço bastante, que eles falam de filmes, séries e tal, é bem divertido. O outro que eu indico também é o Bruxada Sinistra, né, do Magal, que esse é bem escrachado, né, bem daquele jeito lá do Magal, né, quem conhece o Magal sabe. E por último, né, o Dois Empregos, né, que é do nosso querido Klaus Aires, que é um podcast focado para falar de emprego. Ele é de humor e tal, mas ele fala de coisas que acontecem no trabalho, sabe? Sei lá, situações de trabalho e tal. Então, né, galera, é isso. Esse foi o nosso podcast aqui, né? Lembrando vocês aí que o link de todas as nossas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, Castbox, está na descrição do vídeo do YouTube, além do link pela loja do feed e do padrinho do PicPay. Surpresa! Serginho, achou que a gente tinha esquecido, né? Eu queria dar os parabéns aí pelo seu aniversário. Sei que você está ouvindo aí, é muito... Meu grande amigo Serginho Grosso, mais aniversário de vida, aturando essa porcaria de Marco Luque aí, mas tudo de bom pra você. Ouça aí o nosso podcast, muitos outros podcasts que não acaba mais aí. E é isso, Serginho. Muito, muito obrigado, parabéns, feliz aniversário. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br. Sou fã, quero service.